O Ceará fez um primeiro tempo equilibrado, saiu na frente no marcador, mas na segunda etapa foi mal e merecidamente perdeu para o Juventude de virada por 2-1. Vamos falar sobre essa partida? É isso, meus amigos. Antes de mais nada, deixa eu pedir seu like, seu joinha, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu aí, é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal e clique no sininho para você receber as notificações. Tem cada entrevista bem bacana. A última agora com a Denise Santiago, lá do Sistema Vezmar, está excelente. Vou deixar aí para você dar uma acompanhada depois desse vídeo. Vamos lá, meus amigos. Vamos falar dessa partida, dessa derrota do Ceará. E olha só, eu não gostei do Ceará, principalmente na segunda etapa. Primeiro tempo, já imaginava que ia ser um jogo difícil, equilibrado, mas por segundo tempo eu imaginava que o Ceará pudesse até dar um pouquinho mais de gás. Não faltou fôlego não, tá bom? Não foi fôlego como foi no jogo contra o Red Bull Bragantino, não. Acho que faltou foi bola mesmo, principalmente jogadores que entraram no segundo tempo que não resolveram nada. Aliás, do lado do Juventude, quem entrou deu certo e por isso o time acabou conquistando a virada. E detalhe, se tivesse dado um pouquinho mais, poderia ter ampliado, né? Que o Jean Carlos perdeu o gol, o Jadson perdeu o gol, teve outra falta lá cobrada do Jean Carlos no finalzinho. Enfim, assim, acho que o time merecida a vitória do Juventude. O Ceará não foi bem no segundo tempo. Eu entendi a escalação do Léo Condé, ele colocou o William Machado, né, lá no lado esquerdo, né, colocou o Éder e o Marlon no miolo de zaga, com o Fabiano Souza lá na lateral direita, ele permaneceu, obviamente, com o Bruno Ferreira. O meio de campo, o Dieguinho, ele colocou o Lourenço, achei interessante ele ter colocado o Lourenço, deixou o Fernando Sobral no banco e escalou o Matheus Araújo no lugar na vaga do Mugni, né? E lá na frente, Ailon Galeano e o Pedro Raul. E assim, vamos ser bem sinceros, a ideia do Lourenço, né, bola parada, o Lourenço é muito bom. Como você não tem o Mugni, você tem um jogador como o Lourenço que é muito bom na bola parada, além de ser um bom volante marcador e também sair, arrisca chute de fora da área. Então, acho que a ideia foi boa do Condé, tanto que o primeiro tempo foi equilibrado do Ceará. O Ceará que tenta os primeiros lances é o Ceará, eu acho que vai na frente, aí depois é que o Juventude equilibra, mas ali no finalzinho, aos 40, que bela jogada do Pedro Raul, né, rapaz? Incrível, né? O Pedro Raul jogou, foi muito bem ali, deu um cruzamento marcado ali praticamente por 3, o Matheus Araújo tocou ali de cabeça, bela assistência, e o Ailon, que golaço, né? Já dominou indo pra frente e deu um totalzinho, fez um golaço 1-0. Mas aí, 5 minutos depois, aos 45, uma vacilada, né? Um rebote, né, de uma cobrança, acho que foi um escanteio. Aí, rapaz, pô, a zaga vacila, não sei, ali, uma desconcentração, né, cara? Um vacilo. O time tava tão bem ali, não tinha perdido praticamente nada. É uma vacilada. Eu vi alguns companheiros falando do Fabiano, que não acompanhou, mas ali, cara, eu não sei se a zaga poderia tirar, a bola foi muito alta, né? E aí o Fabiano não acompanhou e acabou. O Mandaca acabou fazendo o gol e aí empatou a partida. Mas no segundo tempo eu disse, mas o time dá para equilibrar o jogo, não tem nenhum problema não, acho que se segurar um pouquinho, é uma marcação um pouco mais forte ali na frente, eles entregam essa rapadura. Mas não, o Ceará foi muito mal no segundo tempo, só teve uma finalização no segundo tempo, foi do Ailon, e foi para fora. Tava 1-1 ali o jogo. Se o Ailon faz aquele gol, acerta, a história seria completamente diferente. Eu sei que o Si não entra em campo, mas eu tô querendo dizer que apareceu a oportunidade, né? Mas não teve jeito. E aí as mudanças aí foi muito bom, né? O Fábio Matias, o treinador, ele percebeu, colocou o Jean Carlos, colocou o Matheus Babi, foi para cima, colocou o Enio. Meu amigo, logo no primeiro minuto das substituições, o Matheus Babi já acabou fazendo gol. Uma vacilada do Fabiano. Acho que o Fabiano foi mal hoje, não foi bem. O time todo assim não foi bem, mas o Fabiano vacilou. Não conseguiu cortar a bola corretamente. Aí a bola acabou sendo, acho que foi o Enio, né? Fez o cruzamento, não sei se foi o Jadson, acabou cruzando para o Matheus Babi e fez o gol de cabeça, com um gol aberto, né? 2-1 ali, eu imaginei assim, não, agora o Ceará vai para frente. Ele faz as mudanças, o Léo Condé, não, tava ali, aquele equilíbrio, esperando um erro do adversário, o empate fora de casa não é tão mal, vai na boa. Ele faz as mudanças, coloca 2 jogadores, ele coloca o Sobral, acho que para dar mais consistência ali no meio de campo, não sei o que é que ele pretendia com a entrada do Sobral. Ele coloca o Sobral e coloca o Rômulo, né? Ele tira o William Machado e tira o Matheus Araújo. Ele desloca o Dieguinho lá para a esquerda, né? Para quem não se lembra, acho que foi contra o CSA, né? O Dieguinho vai lá para a esquerda, joga como lateral esquerdo e acaba fazendo até aquele golaço, né? Então, mas assim, você com um volante destro jogando lá na esquerda, a gente ia imaginar, mas é para segurar, conter um pouco lá o avanço do lado direito do Juventude. E aí você coloca o Sobral para ter uma forte pegada, chegar um pouco mais na área, e o Rômulo.
Mas, gente, nada, mais uma vez o Rômulo não mostrou a que veio, não tá bem o Rômulo, assim, todas as vezes que ele tá entrando não tá conseguindo corresponder, o Fernando Sobral não conseguiu ajudar, o que, pelo contrário, eu acho que o time ficou mais desguarnecido ali no meio de campo, e o Juventude acabou criando mais oportunidades, teve chance até de fazer o terceiro gol com o Jean Carlos, teve uma com o Jadson também, e no finalzinho com o próprio Jean Carlos de falta. Ele colocou depois o Lelê no lugar do Ailon. O Lelê só nada também, a bola não chegava nem no Lelê, nem muito menos mais lá no Pedro Raul, era só chutão, a bola longa, tentativa de cruzamento na área, ninguém ganhava nada. Depois colocou o Martínez no lugar do Galeano, outro que também pouco produziu. Ali, aquele setor lá esquerdo do Ceará foi muito fraco, sentiram muita falta do Mugni e do Matheus Bahia. Muito, meio Fernandinho fez falta, o Galeano, que poderia ser aquela válvula de escape, hoje não estava bem. Aí no finalzinho ele ainda coloca o João Vitor, né? A ideia de colocar o João Vitor era ir pro ataque, né? Mas também nem apareceu, ele coloca o João Vitor no lugar do Lourenço, tira o Lourenço e vai pro tudo ou nada, 4 atacantes. E no finalzinho ele coloca só o Rafael Ramos. São 6 substituições, meus amigos, porque teve um jogador, acho que o Giraldo, ele acabou batendo na cabeça, até confusão, rapaz, com o Pedro Raul, levou um cartão amarelo porque reclamou por causa disso, mas ele acabou saindo, teve aí, aquele protocolo de conclusão, aí ganha mais uma substituição, 6, por isso que o Ceará fez as 6 substituições, e mesmo assim, com 6 substituições, ninguém conseguiu fazer nada produtivo, e o Ceará merecidamente perdeu 2-1, e repito, se o Juventude tivesse aproveitado as oportunidades, poderia ter ampliado o placar. Em nenhum momento o Ceará mostrou que tinha condições de empatar, enquanto que o Juventude tinha, sim, mostrou condições de ampliar esse placar. Não gostei do meio de campo, acho que sentiu falta do Mugni, acho que o Matheus Araújo até... o primeiro tempo do Ceará foi bom, no segundo tempo não foi bem, eu tô falando do segundo tempo. Acho que o primeiro tempo foi um jogo equilibrado, você enfrentar um Juventude que não perdeu nessa temporada dentro de casa, a gente sabia que era difícil. Mas quando você cria uma expectativa, você controla o jogo, como o Ceará controlou no primeiro tempo, lá atrás, saindo, às vezes fazendo uma marcação-pressão, a bola tocando de um lado para o outro, o Pedro Raul só para você ter ideia, o gol foi tão interessante que o Pedro Raul sai e o Ailon vem para centralizado. Lembra como foi ano passado, né? Às vezes o Saulo vinha para dentro, o Ailon ia para a direita e fazia o reverso, o Saulo ia para a direita e o Ailon aparecia. Foi do mesmo jeito, então foi bem interessante isso. Então, assim, eu acho que o time estava bom, bem equilibrado, Dieguinho e Lourenço sem nenhum problema, Fabiano e William Machado bem lá atrás. Mas no segundo tempo, realmente, o time não rendeu. E eu fiquei, assim, até preocupado, porque se não rende, né, você precisa de peças de reposição para lá. Pô, é claro, tem dia que você não tá bem, né? Vai ter dia que o Pedro Raul não vai conseguir receber uma bola, não vai conseguir jogar bem, perder oportunidades. Você faz uma substituição. E precisa de alguém que resolva, né, no banco de reservas. E hoje realmente foi a prova de que os jogadores que entraram não conseguiram resolver. E foi por isso que o Ceará perdeu. Eu acho que perdeu justamente por não ter esses jogadores do banco de reservas para ajudar, para conseguir produzir e pelo menos sair lá de Caxias do Sul com um empate. Mas antes de eu finalizar o vídeo, deixa eu dar uma dica para vocês. Se você está pensando, né, em viajar e quer comprar uma mala, não faça isso não, meus amigos. Alugue sua mala. Isso mesmo, alugue a sua mala na lockbag.com.br. Lá na Lockbag, você aluga a sua mala, a mala ideal para você. Seja se você vai passar 2 dias, 1 semana, 15 dias, não interessa. A Lockbag tem a mala do tamanho ideal para você. E se você der uma olhadinha lá, você parcela em 3 vezes e sem sair de casa. Acesse aí lockbag.com.br, veja como é fácil, rápido e seguro alugar a mala da sua viagem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer um pouco mais sobre a Lockbag. É isso, meus amigos. Agora o Ceará volta, né? O Ceará está em Caxias do Sul. Ele viaja de ônibus agora de noite mesmo. Dorme em Porto Alegre. E aí em Porto Alegre treina no CT do Grêmio pela manhã. E quando é no comecinho da tarde, 1 hora, 2 horas da tarde, voo fretado direto Porto Alegre, Fortaleza, na terça-feira, né? Porque isso domingo, né? Na segunda-feira treina normal lá no CT de Porangabuçu, treino pela tarde. Porque na terça-feira já tem um jogo contra o Vasco, 9h30 da noite, Sport TV e Premier, na Arena Castelão. Precisa vencer. Dentro de casa, eu acho que é a obrigação. Não tem nem o que questionar, meus amigos, isso é a obrigação.
saber se volta Mugni e Matheus Bahia, porque foi um desconforto, né? Não foi uma lesão, né? Foi um desconforto no adutor. Torcer que tenham se recuperado para o time voltar, porque fez falta. E ver se o Léo Condé vai fazer algumas mudanças, né, no setor, porque o time realmente hoje deixou bem a desejar no segundo tempo, principalmente, como eu falei, as peças de reposição. Eu acho que é possível você voltar com o Fernando Sobral, em caso que você tem que botar uma posição maior, você coloca o Dieguinho, Fernando Sobral. E, para mim, se o Mugni não puder voltar, eu colocaria o Lourenço um pouco mais adiantado. Isso é uma opinião minha, tá bom? Não é informação. Acho que o Lourenço tem condições de jogar. Não sei o que é que vocês pensam, mas eu acho que poderia valer a pena. Acho que, como acabou agora as contratações, não tem mais como contratar, foi apenas o Lelê que chegou e o Lucas Lima. O Ceará não tem mais como contratar, agora só em junho. Tem que ir com isso aí, tá bom? Até o Mundial de Clubes, quando se para, né, pro Mundial de Clubes, é esse o time que o Ceará tem, esse elenco. Então, Léo Condé vai ter que arrumar um jeito e colocar esses jogadores para jogar bola, esses que estavam no banco de reservas. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui é porque você gostou, então deixe sua curtida, deixe seu joinha, deixe seu like, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E é isso. Até a próxima, gente.